Minha enteada me acusou falsamente. Mas o que descobri sobre ela destruiu toda a mentira. Eu nunca pensei que uma mentira de 16 anos pudesse destruir minha vida inteira. Até que isso aconteceu comigo. Meu nome é Carlos. Tenho 45 anos, sou contador e sempre me considerei um homem de família. Casei com a Luciana há 8 anos, quando ela já tinha uma filha de 8 anos, a Yasmin. Desde o primeiro dia, tentei ser o melhor padrasto possível. Levava ela na escola, ajudava com lição de casa, estava presente em todas as apresentações escolares. Eu realmente amava aquela menina como se fosse minha própria filha. A Yasmin sempre foi uma criança inteligente, mas também muito manipuladora. Sempre soube exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Com 8 anos, ela já sabia fazer aquela carinha de cachorro abandonado quando queria alguma coisa. Mas eu achava normal. Afinal, criança é assim mesmo, né? Os primeiros anos foram tranquilos. Eu trabalhava o dia todo no escritório. A Luciana era professora e chegava em casa sempre antes de mim. A Yasmin ia bem na escola, tinha amigas, participava de atividades. Uma família normal, sabe? Pelo menos era o que eu pensava. As coisas começaram a mudar quando a Yasmin fez 14 anos. Ela ficou mais rebelde, mais fechada. Começou a questionar minha autoridade, a responder mal quando eu pedia alguma coisa. A Luciana sempre me dizia: "É fase, Carlos. Adolescente é assim mesmo." E eu acreditava, eu queria acreditar, mas teve uma noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira, eu tinha chegado cedo do trabalho e a Luciana tinha ido para o mercado. A Yasmin estava no quarto dela, supostamente fazendo lição de casa. Fui até lá para perguntar se ela queria pizza para o jantar e encontrei ela no telefone, rindo baixinho, falando com alguém sobre como tinha conseguido que eu comprasse um celular novo para ela semana passada. É só fazer uma carinha triste e falar que todos os meus amigos têm um melhor que o meu, ela estava dizendo. O Carlos é muito fácil de manipular. Ele faz qualquer coisa para me agradar. Eu fiquei paralisado na porta. Não era só o que ela estava dizendo. Era o tom, o desprezo na voz dela, como se eu fosse um palhaço, um otário que ela podia usar quando quisesse. Saí de lá sem ela me ver, mas aquilo ficou na minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção, a observar o comportamento dela, e percebi um padrão. A Yasmin era uma pessoa completamente diferente quando estava só comigo e quando a mãe estava presente. Comigo, ela era fria, calculista. Com a Luciana, era a filhinha perfeita. Mas o que realmente me abriu os olhos foi descobrir que ela estava mentindo sobre onde passava as tardes. Durante meses, ela dizia que ficava na casa da melhor amiga estudando. Só que um dia, por acaso, encontrei a mãe dessa amiga no supermercado. Durante nossa conversa, descobri que as meninas mal se falavam há meses. Onde a Yasmin estava passando as tardes então? Eu me perguntei. Foi aí que comecei a investigar, discretamente, claro, e descobri que ela estava frequentando a casa de um garoto de 18 anos, que tinha sido expulso da escola no ano anterior por tráfico de drogas. Meu coração quase parou. Naquela noite, conversei com a Luciana. Contei tudo o que tinha descoberto, mostrei as evidências. Esperava que ela ficasse do meu lado, que juntos pudéssemos ajudar a Yasmin a sair desse caminho perigoso. Mas a reação da Luciana me pegou completamente desprevenido. "Carlos, você está exagerando", ela disse, nem sequer olhando as fotos que eu tinha tirado da Yasmin saindo da casa do rapaz. "A Yasmin é uma boa menina. Você está sendo paranoico." "Paranoico? Luciana, ela está mentindo há meses. Está frequentando a casa de um traficante. Primeiro, você não sabe se ele é traficante. Segundo, mesmo que fosse, isso não quer dizer que ela está envolvida com drogas. Terceiro, você está invadindo a privacidade dela e isso é errado." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria esposa estava defendendo mentiras, defendendo comportamentos perigosos. E pior, estava me fazendo sentir culpado por me preocupar.
mas eu não desisti. Marquei uma conversa com a Yasmin no dia seguinte. Sentei com ela na sala e, com a maior calma possível, falei sobre o que sabia. Yasmin, eu sei que você não está estudando na casa da Amanda. Sei que você está indo para outro lugar. Só quero que você seja honesta comigo. A transformação no rosto dela foi assustadora. Em questão de segundos, ela passou da expressão de quem foi pega em flagrante para uma máscara de indignação e lágrimas. Como você ousa me acusar? Você não confia em mim? Depois de tudo o que já fiz por essa família? Yasmin, eu não estou acusando, só estou... Não! Você está sim! Você está dizendo que eu sou mentirosa. E então ela fez algo que me deixou sem chão. Saiu correndo para o quarto dela, gritando: Mãe! Mãe! O Carlos está me atacando! Quando a Luciana chegou em casa naquela noite, a Yasmin já tinha construído uma versão completamente distorcida da nossa conversa. Segundo ela, eu tinha gritado, tinha sido agressivo, tinha invadido sua privacidade de forma assustadora. E a Luciana acreditou, completamente. Carlos, você precisa parar com essa obsessão pela Yasmin. Está começando a assustar ela. Obsessão? Luciana, eu só estou tentando proteger nossa filha. Nossa filha? Carlos, ela é minha filha. E eu sei o que é melhor para ela. Aquela frase foi como um soco no estômago. Depois de 8 anos cuidando da Yasmin, de repente eu era só um estranho que morava na mesma casa. As coisas ficaram tensas em casa. A Yasmin aproveitou a situação para me desafiar ainda mais. Ela sabia que tinha a mãe do lado dela, então podia fazer qualquer coisa que a Luciana sempre arrumaria uma desculpa. Ficou chegando cada vez mais tarde. Começou a responder mal para mim na frente da Luciana. Teve uma noite que ela chegou em casa claramente alterada, olhos vermelhos, rindo de tudo, com um cheiro estranho na roupa. Yasmin, você está bem? Perguntei. Estou ótima, pai. Ela respondeu com sarcasmo. Nunca estive melhor. Tentei conversar com a Luciana novamente, mas ela me cortou antes mesmo de eu começar. Carlos, chega. A Yasmin está bem. Você que está vendo coisas onde não tem. Eu me senti completamente sozinho. Era como se estivesse gritando em um poço sem fundo. Mas aí veio a gota d'água. E juro para vocês, essa parte ainda me dá calafrios quando lembro. Era uma quinta-feira de março. Eu estava no escritório resolvendo uns problemas com a contabilidade de um cliente quando meu telefone tocou. Era a Luciana, e pela voz dela alguma coisa muito grave tinha acontecido. Carlos, você precisa vir para casa agora. Agora! O que aconteceu? A Yasmin, ela... Carlos, só vem para casa. Cancelei tudo e saí correndo. No caminho, minha cabeça estava a 1000. Acidente? Yasmin machucada? O que poderia ter acontecido? Quando cheguei em casa, encontrei a Yasmin sentada no sofá, chorando, com a Luciana abraçada nela. As duas me olharam quando eu entrei, e havia algo no olhar da minha esposa que eu nunca tinha visto antes. Raiva, raiva pura. Senta aí, a Luciana disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá. Eu sentei, ainda sem entender nada. A Yasmin me contou uma coisa hoje que eu não sei nem como processar. A Luciana começou, a voz tremendo. Ela me disse que você tem feito coisas inadequadas com ela. O mundo girou, literalmente. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O quê? Ela me contou que há meses você tem tocado nela de forma inadequada. Que você entra no quarto dela quando eu não estou em casa. Que você faz comentários sobre o corpo dela. Eu olhei para a Yasmin, que estava com o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Depois olhei para a Luciana, que me encarava com uma mistura de nojo e decepção. Isso não é verdade. Eu consegui dizer, a voz saindo como um sussurro. Luciana, isso nunca aconteceu, nunca. A Yasmin não mentiria sobre uma coisa dessas. Ela está mentindo, assim como mentiu sobre onde passa as tardes. Assim como mentiu sobre 1000 outras coisas. Chega!
A Luciana gritou. Chega de acusar minha filha. Você está doente, Carlos. A Yasmin levantou a cabeça naquele momento e me olhou. E juro para vocês, por uma fração de segundo, eu vi um brilho nos olhos dela. Não era dor, não era medo, era satisfação. Eu quero que você saia de casa, a Luciana disse. Hoje, agora. Luciana, por favor, me escuta. Não, eu não quero ouvir mais nada. Você tocou na minha filha. Você é um monstro. Eu tentei argumentar, tentei explicar, mas não adiantava. Na cabeça da Luciana, eu já tinha sido julgado e condenado. E a palavra da Yasmin era lei. Fui obrigado a sair de casa naquela mesma noite. Peguei algumas roupas e fui para um hotel barato no centro da cidade. Não consegui dormir. Fiquei a noite inteira olhando para o teto, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Nos dias seguintes, a situação só piorou. A Luciana entrou com pedido de medida protetiva contra mim. Yasmin prestou depoimento na delegacia, repetindo as mesmas mentiras. Eu não podia chegar perto da minha própria casa. Meus amigos começaram a me evitar. Alguns clientes cancelaram contratos. A notícia se espalhou na nossa cidade pequena como fogo em palha seca. Eu tinha virado o cara que abusou da enteada. Mas o pior de tudo era a sensação de impotência. Como você prova que algo nunca aconteceu? Como você luta contra uma mentira tão grave sem parecer que está atacando uma vítima? Passei semanas quebrado, emocional e financeiramente. Perdi peso, parei de me cuidar, mal conseguia trabalhar. Teve noites que pensei em desistir de tudo. Mas então, uma coisa aconteceu que mudou tudo. Eu estava no hotel, numa dessas noites de insônia, navegando no Facebook sem rumo, quando vi uma postagem que me chamou a atenção. Era da Amanda, a suposta melhor amiga da Yasmin. Ela tinha postado uma foto antiga, de uns 2 anos atrás, com a legenda: Saudades de quando éramos amigas de verdade. Resolvi mandar uma mensagem para ela. Não tinha nada a perder mesmo. Oi, Amanda. Desculpa incomodar. Sou o Carlos, padrasto da Yasmin. Será que você pode conversar comigo sobre ela? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Oi, Carlos. Eu estava esperando alguém entrar em contato comigo. Tem muita coisa que você precisa saber sobre a Yasmin. Marcamos de nos encontrar no shopping no dia seguinte. A Amanda chegou pontualmente, mas estava claramente nervosa. Olha, Carlos, o que eu vou te contar é pesado, ela começou. A Yasmin, ela não é quem vocês pensam que é. Ela me contou que a amizade delas havia terminado porque a Yasmin tinha tentado seduzir o namorado da Amanda. Mas não era só isso. Segundo a Amanda, a Yasmin tinha um histórico de inventar histórias sobre figuras de autoridade masculinas. No ano passado, ela inventou que o professor de matemática tinha assediado ela. O homem quase perdeu o emprego. Foi só quando outras alunas falaram que era mentira que descobriram a verdade. Meu coração começou a acelerar. Aquilo não podia ser coincidência. E tem mais, a Amanda continuou. A Yasmin faz isso porque ela quer chamar atenção. Ela mente sobre tudo. Mentiu que o pai biológico dela tinha morrido num acidente de carro. Mentiu que vocês eram ricos. Mentiu que ia fazer intercâmbio no ano que vem. Mas por que ela faria isso comigo? Porque você descobriu as mentiras dela sobre onde ela estava indo. A Yasmin não suporta quando alguém a contraria ou descobre suas mentiras. Ela sempre dá um jeito de se vingar. A Amanda me deu o nome de outras pessoas que poderiam confirmar essas informações. E também me contou sobre um grupo de WhatsApp, onde a Yasmin costumava se gabar das coisas que conseguia manipulando os adultos. Ela uma vez mandou áudio nesse grupo rindo de como tinha conseguido que você comprasse um notebook para ela, falando que você era um trouxa que faz qualquer coisa para agradar. Cada palavra era como uma facada, mas ao mesmo tempo eu estava começando a ver a luz no fim do túnel. Finalmente tinha evidências de que não estava louco. Passei os dias seguintes coletando depoimentos.
Conversei com ex-colegas da Yasmin, com mães de outras alunas, com funcionários da escola. Descobri um padrão assustador de mentiras e manipulação. Mas a descoberta mais chocante veio quando consegui acesso ao tal grupo de WhatsApp. Uma amiga da Amanda, que ainda estava no grupo, me mostrou as mensagens. E vocês não vão acreditar no que eu encontrei. Tinha mensagens da Yasmin de 2 semanas antes dela fazer a acusação contra mim. Ela estava planejando tudo, planejando. Vou dar um jeito de me livrar do Carlos, ela tinha escrito. Ele tá muito chato, querendo controlar onde eu vou. Vou inventar que ele me assediou. Tu é louca, outra menina respondeu. E se descobrirem que é mentira? Não vão descobrir. Minha mãe já odeia ele por causa das outras brigas. Ela vai acreditar em mim na hora. Mas isso pode destruir a vida do cara. E daí? Problema dele. Quem mandou mexer comigo? Tinha mais. Muito mais. Mensagens dela rindo da situação, fazendo piadas sobre como eu estava na lama. Mensagens dela planejando outros detalhes da história para torná-la mais convincente. A mais perturbadora de todas foi uma que ela mandou no dia seguinte à minha saída de casa. Pessoal, consegui. O Carlos já saiu de casa. Agora posso fazer o que quiser que minha mãe não vai nem saber. Ela tá tão traumatizada com a história que nem questiona mais nada que eu falo. Eu screenshot tudo. Cada mensagem, cada áudio. Tinha finalmente a prova de que precisava. Mas antes de ir à polícia, eu queria ter certeza absoluta de que tinha evidências suficientes. Então fiz uma coisa que talvez tenha sido arriscada, mas era necessária. Consegui o contato do tal garoto de 18 anos, aquele que supostamente traficava drogas. Marquei de encontrar com ele numa lanchonete no centro. Quando cheguei lá, me surpreendi. O Bruno, esse era o nome dele, não era nada do que eu imaginava. Era um rapaz educado, bem vestido, que trabalhava numa loja de informática. Olha, seu Carlos, ele disse depois que expliquei a situação. Eu preciso te contar umas coisas sobre a Yasmin. Ele me contou que a Yasmin tinha mesmo frequentado a casa dele, mas não pelos motivos que eu imaginava. Ela estava obcecada por ele, inventando desculpas para aparecer lá. Levava presentinhos, mandava mensagens o dia todo. Ela é muito nova, sabe? E eu não estava interessado. Tentei desencorajar ela de forma educada, mas ela não desistia. E as drogas? Que drogas? Cara, eu trabalho, estudo à noite, cuido da minha avó. Não tenho tempo nem dinheiro para drogas. Essa história de tráfico é mais uma mentira dela. O Bruno me mostrou as mensagens que a Yasmin mandava para ele. Eram centenas, mensagens desesperadas, declarações de amor, ameaças de se machucar se ele não correspondesse aos sentimentos dela. Olha essa aqui, ele disse, mostrando uma mensagem recente. Ela mandou semana passada. Na mensagem, a Yasmin dizia: agora que me livrei do meu padrasto, posso ficar com você sem ninguém interferir. Ele descobriu que eu ia na sua casa e ficou com ciúmes. Tive que inventar que ele me assediou para ele sair de casa. Ela tinha confessado tudo para o próprio Bruno. Naquele momento, eu senti uma mistura de alívio e raiva que nunca tinha sentido na vida. Alívio por ter finalmente a prova definitiva da minha inocência. Raiva por ter sido vítima de uma manipulação tão cruel e calculada. Reuni todas as evidências, as mensagens do grupo, os prints das conversas com o Bruno, os depoimentos das outras pessoas. E fui direto para a delegacia. O delegado que havia registrado o boletim de ocorrência inicial ficou chocado com o que eu mostrei. Isso aqui muda tudo, ele disse, analisando as evidências. Vamos ter que chamar a menor e a mãe dela para prestar novos depoimentos. Quando a Luciana e a Yasmin foram chamadas à delegacia, eu estava lá. A Luciana evitou me olhar, mas consegui ver que ela estava diferente, mais magra, com olheiras, aparentando mais idade. A Yasmin, por outro lado, entrou na sala com aquela mesma pose confiante de sempre. Até o delegado começar a mostrar as evidências. Vi o exato momento em que ela percebeu que tinha sido descoberta. A máscara caiu.
A expressão mudou completamente. Yasmin, o delegado disse, você pode explicar essas mensagens onde admite ter inventado a acusação contra seu padrasto? Silêncio total. E essas outras mensagens onde você planeja nos mínimos detalhes como iria acusar falsamente o Carlos? Mais silêncio. A Luciana olhou para a filha, depois para as evidências, depois para mim. Pela primeira vez em meses, vi nos olhos dela algo parecido com dúvida. Yasmin, ela disse, a voz trêmula, isso é verdade? A Yasmin tentou negar primeiro, depois tentou minimizar. Disse que estava brincando, que não era sério. Mas as evidências eram claras demais, detalhadas demais. Quando finalmente admitiu, foi de uma forma que me gelou o sangue. Tá bom, eu inventei. E daí? Ele mereceu. Ficava me controlando, querendo saber onde eu estava o tempo todo. Pensei que fosse meu pai. Yasmin, a Luciana gritou, parecendo finalmente acordar do transe em que estava há meses. O quê, mãe? Você sempre disse que ele não era meu pai de verdade, que eu não devia satisfação para ele. A dor no rosto da Luciana foi visível. Ela finalmente estava vendo a filha que eu tentei mostrar para ela há tanto tempo. O delegado explicou que fazer falsa comunicação de crime é crime. Ainda mais um crime tão grave quanto esse. E a Yasmin, mesmo sendo menor, responderia pelo que fez. Saímos da delegacia em silêncio. A Luciana tentou me abordar no estacionamento. Carlos, eu não sabia. Eu sinto muito. Eu olhei para ela. A mulher que eu amei por 8 anos que escolheu acreditar numa mentira ao invés de confiar em mim. Luciana, você não só acreditou na mentira, eu disse. Você me expulsou de casa, me fez ser investigado pela polícia, permitiu que minha reputação fosse destruída. E tudo porque você sempre soube que sua filha era manipuladora, mas escolheu ignorar. Ela é minha filha, Carlos. Eu tinha que proteger ela. Proteger de quê? Eu era seu padrasto. Eu cuidei dela por 8 anos. Eu a amava como filha. A Luciana começou a chorar. Eu sei que errei. Saber que errou não apaga o que passou. Não devolve minha reputação, meu trabalho, minha paz de espírito. Nos dias seguintes, a verdade se espalhou pela cidade da mesma forma que a mentira havia se espalhado. Algumas pessoas me pediram desculpas. Outras simplesmente pararam de me evitar. Mas o estrago estava feito. Eu tinha perdido muito mais que uma esposa e uma enteada. Tinha perdido a fé nas pessoas, a capacidade de confiar. A Yasmin foi obrigada a fazer acompanhamento psicológico e prestação de serviços comunitários. A Luciana entrou com pedido de divórcio, mas pediu para conversarmos sobre os termos. Eu quero que você fique com a casa, ela disse durante nossa última conversa. E não vou pedir pensão nem nada. É o mínimo que posso fazer. Aceitei. Não por generosidade, mas porque não queria mais nada que me lembrasse daquele período. Hoje, 2 anos depois, estou reconstruindo minha vida. Mudei de cidade, abri um novo escritório contábil, conheci pessoas novas, fiz novos amigos. Às vezes encontro notícias sobre a Luciana e a Yasmin nas redes sociais. Parece que a Yasmin continuou com os mesmos comportamentos. Teve outros problemas na escola, outras mentiras descobertas. A Luciana parece exausta, envelhecida. Eu sinto pena delas? Sinceramente, não sei. A Yasmin arruinou minha vida por puro capricho, por não aceitar ser contrariada. A Luciana escolheu defender mentiras ao invés de defender a verdade. O que aprendi com tudo isso? Que nem sempre o amor é suficiente, que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. E que, às vezes, a única forma de proteger a si mesmo é se afastar completamente. Também aprendi que a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode ser doloroso, mas ela sempre vem à tona. Hoje eu tenho uma vida mais simples, mas mais honesta. Tenho poucos amigos, mas são verdadeiros. Trabalho muito, mas durmo com a consciência tranquila. Mas a história não termina aí.
Porque 3 meses depois de ter me mudado para a nova cidade, aconteceu algo que eu jamais esperava. Eu estava no meu novo escritório, atendendo um cliente, quando meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, mas o DDD era da minha cidade anterior. Alô, Carlos, aqui é a Sandra, diretora da escola da Yasmin. Meu coração disparou. Por que diabos a diretora da escola estaria me ligando? Olha, eu sei que vocês não moram mais juntos, mas preciso falar com você sobre algo muito sério que aconteceu aqui. O que foi? A Yasmin fez uma nova acusação, dessa vez contra o professor de educação física. Ela disse que ele tentou, bem, a mesma coisa que ela acusou você. Eu senti um frio na barriga. E vocês acreditaram? Inicialmente sim. Seguimos todos os protocolos, afastamos o professor, chamamos a polícia. Mas então, algumas alunas vieram falar comigo. Elas disseram que a Yasmin tinha comentado que sabia como se livrar de professores chatos. A Sandra me contou que depois da minha situação ter vindo à tona na cidade, algumas pessoas começaram a questionar outros comportamentos da Yasmin. O professor de educação física tinha sido rigoroso com ela nas aulas, tinha dado nota baixa por faltas excessivas. Carlos, eu preciso da sua ajuda. Você tem alguma evidência do que aconteceu com você que possa nos ajudar a entender o padrão de comportamento dela? Eu poderia ter negado. Poderia ter dito que não era meu problema. Mas pensei no professor, na família dele, no que ele estava passando por causa das mentiras da Yasmin. Vou mandar tudo por e-mail hoje mesmo. Enviei todas as evidências que tinha coletado, as mensagens, os depoimentos, tudo. E 3 dias depois, a Sandra me ligou novamente. Carlos, queremos que você venha depor. A Yasmin desmoronou quando confrontamos ela com as evidências do seu caso. Ela admitiu que inventou a história sobre o professor também. E a Luciana? A Luciana, ela está devastada. Parece que finalmente caiu a ficha de quem a filha dela realmente é. Voltei para minha cidade anterior pela primeira vez em meses. O clima estava diferente. As pessoas me cumprimentavam na rua, algumas até pediam desculpas. Minha reputação estava sendo restaurada, mas a um custo muito alto para todos os envolvidos. Na delegacia, reencontrei a Luciana. Ela estava irreconhecível. Tinha emagrecido muito, o cabelo estava grisalho, parecia ter envelhecido 10 anos. Carlos, ela disse quando me viu, eu preciso falar com você. Depois dos depoimentos, saímos para conversar num café próximo. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Eu destruí tudo. Ela começou, as lágrimas descendo pelo rosto. Destruí meu casamento, destruí sua vida, e agora descobri que criei um monstro. Luciana, não, deixa eu falar. Eu sempre soube que a Yasmin era manipuladora, mas achava que era só comigo, que era uma forma dela lidar com o abandono do pai. Eu fazia vista grossa para tudo porque me sentia culpada. Ela me contou coisas que eu nunca soube. Que o pai biológico da Yasmin não tinha morrido em acidente, como ela sempre dizia. Ele tinha simplesmente abandonado elas quando descobriu que a Luciana estava grávida. Ela cresceu com raiva de homens. E eu alimentei essa raiva, falando mal do pai dela, falando mal de todos os homens que apareciam na nossa vida. Quando você chegou, eu pensei que seria diferente. Mas inconscientemente, eu sempre deixei claro para ela que você era temporário, que ela era mais importante. Por que você nunca me contou isso? Porque eu tinha medo. Medo que você descobrisse como eu era desequilibrada, como eu não sabia educar minha própria filha. Preferi deixar você descobrir sozinho e depois te culpar quando as coisas deram errado. A conversa durou horas. Luciana me contou sobre outras mentiras que a Yasmin tinha inventado ao longo dos anos, outras pessoas que ela tinha prejudicado com suas histórias falsas. Ela inventou que uma vizinha nossa maltratava o cachorro dela. A mulher quase foi processada pela ONG de proteção animal. Inventou que um primo meu tinha tentado beijá-la numa festa de família. O rapaz foi expulso de casa pelos próprios pais. E você sabia disso?
Eu desconfiava, mas sempre arrumava desculpas. Ela é só uma criança. Ela está passando por uma fase difícil. Ela precisa de atenção. Eu nunca quis enxergar a verdade. Naquele momento, eu senti pena da Luciana. Ela não era má. Apenas uma mãe desesperada que cometeu erros terríveis tentando proteger uma filha que não merecia proteção. O que vai acontecer agora? Perguntei. Yasmin vai ser internada numa clínica psiquiátrica. O juiz disse que é a única forma de tentar reverter esse comportamento antes que ela vire adulta. E eu vou fazer terapia também. Preciso entender como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Quando nos despedimos naquele dia, eu senti que um ciclo tinha se fechado. Não era perdão exatamente, mas era compreensão. Voltei para minha nova cidade e tentei seguir em frente, mas o destino ainda tinha algumas cartas para jogar. 6 meses depois, eu conheci a Helena. Ela era cliente do meu escritório, proprietária de uma pequena loja de roupas femininas. Divorciada, mãe de um menino de 12 anos, o João. Helena era tudo que Luciana não era, direta, honesta, sem rodeios. Quando soube da minha história, ela não me julgou nem ficou com pena. Apenas disse: "Que bom que você descobriu quem elas realmente eram antes de desperdiçar mais anos da sua vida." O relacionamento evoluiu naturalmente. João era um garoto fantástico, educado, curioso, sem dramas ou manipulações. Me aceitou facilmente e eu me senti um padrasto de verdade pela primeira vez. 1 ano depois, Helena e eu nos casamos. Cerimônia simples, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti genuinamente feliz. Mas então, no meio da nossa lua de mel, recebo uma ligação que me deixou perplexo. Era a Luciana. "Carlos, desculpa incomodar. Sei que você está de lua de mel, mas é sobre a Yasmin. O que aconteceu? Ela fugiu da clínica. Faz 3 dias que ninguém sabe onde ela está. E, Carlos, ela falou para as outras internas que ia acertar as contas com você." Meu sangue gelou. "Como assim?" "As enfermeiras ouviram ela dizendo que você arruinou a vida dela, que por sua causa ela perdeu a mãe, que ia fazer você pagar." Imediatamente liguei para a polícia da minha nova cidade, relatei tudo. Aumentamos a segurança da casa, da loja da Helena, da escola do João. 3 dias de tensão absoluta. Cada carro que passava na rua, cada pessoa estranha que aparecia no escritório, tudo me deixava em alerta. Até que ela apareceu. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava chegando no escritório quando a vi. Yasmin, agora com 17 anos, estava sentada nos degraus da entrada. Mais magra, com o cabelo desalinhado, mas com o mesmo olhar calculista de sempre. "Oi, padrasto," ela disse com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Mantive distância, com o celular já na mão, pronto para ligar para a polícia. "O que você quer, Yasmin?" "Conversar. Só conversar. Não temos nada para conversar." "Ah, temos sim. Temos muito o que conversar." Ela se levantou devagar, e foi aí que percebi que estava diferente. Não era só a aparência física. Havia algo nos olhos dela, uma instabilidade que não existia antes. "Você arruinou minha vida," ela disse, a voz começando a tremer. "Por sua causa, minha mãe virou contra mim. Por sua causa, fui parar naquele hospício. Yasmin, você arruinou sua própria vida com suas mentiras. Eu estava protegendo minha família." Ela gritou, atraindo olhares dos transeuntes. "Você era um intruso. Não era meu pai. Não tinha direito de querer me controlar." Naquele momento, vi que ela estava completamente desequilibrada. Anos de mentiras, manipulação e falta de consequências tinham criado um monstro que nem ela mesma conseguia mais controlar. "Mas agora eu descobri uma coisa interessante," ela continuou, voltando àquele tom calculista. "Você tem uma família nova, não é? Uma esposa nova, um enteado novo, Helena e João, não é?" Meu coração parou.
Ela sabia onde eu morava, sabia da minha nova família. Se você chegar perto deles, você vai fazer o quê? Me denunciar de novo? Já fiz isso antes, lembra? E posso fazer de novo. Ninguém mais vai acreditar em você, Yasmin. Todo mundo sabe quem você é. Não precisa acreditar em mim, ela disse sorrindo. Precisa só acreditar nas evidências que eu vou plantar. Foi aí que entendi que ela tinha passado dos limites da manipulação psicológica. Agora, estava falando de crimes reais, de forjar evidências. Sem que ela percebesse, eu tinha acionado o gravador do celular desde o início da conversa. Yasmin, você está se incriminando, está admitindo que pretende cometer crimes. E daí? Quem vai acreditar em você contra uma menina de 17 anos, traumatizada, que foi abusada pelo padrasto? Naquele momento, 2 viaturas da polícia chegaram. Eu tinha enviado minha localização para eles antes de começar a conversar com ela. Quando os policiais se aproximaram, Yasmin imediatamente mudou de postura. Começou a chorar, a fingir medo. Socorro! É ele! É o homem que me abusou! Ele me ameaçou! Disse que ia me machucar! Mas dessa vez foi diferente. Os policiais já tinham sido brifados sobre o histórico dela, e eu tinha a gravação de toda a conversa. Senhorita, disse um dos policiais, a senhora está sendo presa por ameaça e tentativa de extorsão. Tem o direito de permanecer calada. Ver Yasmin sendo algemada foi surreal. Ela tentou manter a farsa até o último momento, gritando que era inocente, que eu estava armando para ela. Mas dessa vez, ninguém acreditou. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Yasmin, agora maior de idade, foi condenada a 3 anos de prisão por múltiplas acusações falsas, ameaça e tentativa de extorsão. Durante o julgamento, vários outros casos vieram à tona. O professor que ela havia acusado processou ela e a família por danos morais. Outras pessoas que haviam sido vítimas das mentiras dela também se manifestaram. Luciana estava lá, no tribunal, vendo a filha ser condenada. Depois da sentença, ela se aproximou de mim no corredor. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por ter parado ela antes que machucasse mais pessoas. Eu nunca consegui. Foi a última vez que conversei com Luciana. Hoje, 3 anos depois desses eventos, posso dizer que minha vida finalmente encontrou paz. Helena e eu temos uma filha agora, a pequena Sofia, de 1 ano. João está com 15 anos e me chama de pai. Somos uma família de verdade, construída sobre bases sólidas de honestidade e respeito mútuo. Yasmin saiu da prisão há 6 meses. Soube que ela está morando em outro estado, supostamente fazendo tratamento psiquiátrico. Luciana se mudou para perto dela, ainda tentando salvar uma filha que talvez não tenha salvação. Às vezes me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente lá no início. Se tivesse sido mais firme, mais presente, se tivesse exigido que Luciana tomasse uma posição mais clara sobre a educação da filha. Mas então olho para minha família atual e percebo que talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Se não tivesse passado por aquele inferno, nunca teria aprendido a valorizar a honestidade e a simplicidade que tenho hoje. Aprendi que nem toda criança que precisa de amor pode ser salva só com amor. Algumas pessoas nascem com algo quebrado por dentro, e não importa o quanto você se esforce, não consegue consertar. Aprendi que é possível reconstruir uma vida depois de ela ser completamente destruída. É doloroso, é difícil, mas é possível. E, principalmente, aprendi que a verdade, por mais que demore para aparecer, sempre acaba vencendo a mentira. Para vocês que estão assistindo e talvez passando por situações parecidas, não desistam. Não aceitem ser vítimas de manipulação. Documentem tudo. Busquem ajuda. Não tenham medo de confrontar mentirosos só porque são família. E para aqueles que acham que essa história é exagerada, que situações assim não acontecem na vida real, espero que vocês nunca tenham que descobrir o contrário.
porque existe gente no mundo que é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. E às vezes, essa gente mora na nossa própria casa. E vocês? Já passaram por situações onde descobriram que pessoas próximas não eram quem vocês pensavam que eram? Como lidaram? Acham que existe perdão para algumas coisas? Ou existem linhas que, uma vez cruzadas, não têm volta? Deixem nos comentários suas experiências. Vamos ajudar uns aos outros a identificar esses comportamentos tóxicos antes que seja tarde demais.